Bom, o livro de Atos, podemos entendê-lo como uma continuação do Evangelho de Lucas, também escrito por Lucas, e o ideal é que quando a gente estudar o Evangelho de Lucas, a gente pule para estudar Atos. Você vai ver que a linguagem, a forma como ele organiza os textos é muito similar, né? Então, Atos 1, o livro de Atos conta a história do início, né, desse movimento chamado cristãos, o início da nossa realidade de igreja na terra. E aqui no versículo 21 diz assim: portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes. O primeiro deles, José, chamado também de Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois eles oraram, 2 pontos. Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Bom, depois da ressurreição de Cristo, o lugar de Judas, como eu falei, foi ocupado por Matias. E a igreja, ela tinha por objetivo, essa igreja que nascia aqui, ela tinha por objetivo ter 12 apóstolos. Por quê? Porque a realidade da igreja no Novo Testamento era uma realidade na terra do que foi Israel. E Israel tinha 12 tribos. Então era plano eterno que tivéssemos 12 apóstolos, como se cada um representasse esse Israel, esse novo Israel, ou esse Israel de Deus, que é a igreja. A igreja, então, que nasce em Pentecostes, sendo o novo Israel, né, para todas as nações. Eu já expliquei sobre a questão da força centrípeta e centrífuga, né? No Israel antigo, a força era centrípeta, ou seja, Deus tinha uma nação como modelo, e o plano de Deus era que todas as pessoas viessem, conhecessem essa nação e voltassem com os valores, princípios e as leis que essa nação vivia. Força centrípeta, Israel como uma nação. Agora, em Atos capítulo 2, quando vem o Pentecostes, a força agora é centrífuga. Por quê? Esse novo Israel não vai se ajuntar ali, ele vai se espalhar. Por isso que Atos 2, o Pentecostes, é totalmente inverso a Babel. Babel, o plano é se juntar e tocar Deus como um só povo. Agora, em Pentecostes, é o Deus que desce, toca esse povo e envia esse povo para todas as nações. Então esse é o Atos de Deus para gerar a sua igreja, o novo Israel. Matias, então, foi escolhido. Por quê? Porque ele tinha estado com Jesus pessoalmente. O texto diz para nós que ele ficou do lado do anúncio de Jesus, do batismo de João, ou seja, quando João está batizando no Jordão e Jesus vai ser batizado, e aí, antes de batizá-lo, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que dá a entender aqui é que Matias estava lá, e Matias ficou seguindo Jesus até a ressurreição de Jesus. Não se sabe muita coisa sobre esse homem, só aparece o seu nome na Bíblia toda 2 vezes. A primeira, quando ele foi
sugestionado e a segunda quando ele foi escolhido. Mas o que a gente pode ter certeza é que Deus escolheu novamente um homem comum, como eu e você. Mais uma vez, Deus escolheu um homem perfeitamente comum para tomar o lugar de Judas. E assim, quando esse homem se junta aos discípulos, Matias se tornou uma poderosa testemunha. O texto diz que ele testemunhou da ressurreição de Jesus. E a gente tem estudado também o que significa ser testemunha, né? A palavra testemunha é martúrios, ou martírio, ou mártire. Então, no início da igreja, ser um testemunha era colocar a cabeça na guilhotina. E o texto está dizendo que Matias se dispôs a isso. Ele testemunhou a respeito do Cristo, daquela teórica nova religião, mas não tinha nada de religião, né, ali. Era a vivência das ações do próprio Cristo. Mas um homem comum. E por que um homem comum? Nós temos dito que as nossas desculpas estão se acabando. Porque Deus não escolheu homens extraordinários, extremamente capazes, com PhD em teologia. Deus escolheu homens de carne e osso como eu e você, que tinha tentações, que tinha problemas, que tinha dificuldade de levantar na segunda de manhã e ir trabalhar. E dentre essas escolhas, Ele os tornou pessoas extraordinárias. Eles não nascem como extraordinários, mas na caminhada com Cristo, eles vão se tornando pessoas acima da média. Por quê? Porque eles deixam se afetar pela mensagem do Cristo. Eles vão se tornando Cristo. Eles vão vendo o que Cristo fazia e vão manifestando as mesmas obras, né? Então é um convite, essa série, o fundo dela é um convite o seguinte: nós já somos indesculpáveis, porque Jesus precisou só de 12 homens para mudar o mundo. E só desse lado aqui nós temos 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, só desse lado. E muitas vezes a gente não consegue mudar o bairro que a gente está. Entende? E nós estamos sendo colocados na parede porque todo o sistema social, econômico, político também tem nos colocado na parede. Nós como igreja. E vocês como igreja, o que pensam a respeito disso? O que vocês falam a respeito disso ou daquilo? Como vocês tratam a comunidade LGBTI? Né? Como vocês tratam? São perguntas que não existiam antes, mas agora nós pastores sofremos essas perguntas. Temos que ser voz de Deus, tentar ser voz de Deus. Bom, esse homem comum, eu posso aprender, mesmo tendo poucas coisas dele na Bíblia, eu posso aprender sugerindo características dele para nós, que eu acho pontuais para os nossos dias. A primeira é a constância. Versículo 21 e 22 fala que ele ficou do batismo de João até a ressurreição. Acredito que uma das virtudes que a gente vai precisar desenvolver nos nossos dias, como igreja, como irmãos, é ser constante. Desde do nosso início de jornada com Deus, o grande problema do homem foi a inconstância. O Adão que estava no jardim satisfeito, poucos minutos depois, ou poucos dias depois, ou tempos depois, não está mais. O Adão que estava agradecido por Deus criar uma mulher do seu próprio osso, da sua própria carne. E tem o poema de Adão, né? Quando Adão olha para Eva e fala: essa sim são ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Aí o Paulo fica todo sorridente ali. Está chegando, né? Deus criou para ele. Só que aí o Adão,
pós-pecado, já olha para essa mulher como uma inimiga dele. Inconstante. Ontem ele estava amando, dizendo um poema. Hoje ele está colocando ela contra Deus. Não, foi a mulher que o Senhor criou para mim. Esse homem que dá nome aos animais e é cultivador da terra ontem, agora é um tirano que extrai da terra tudo que ela tem de bom para sobreviver. Mas não extrai de forma natural, ele extrai porque uma hora vai acabar mesmo, né, pessoal? Vamos acabar logo. Por que não enriquecer com o meio ambiente se uma hora ele vai acabar? E esse homem inconstante vem construindo os seus problemas relacionais com o Deus de Israel. Por exemplo, quando esse homem estava devoto ao Deus de Israel, tudo estava indo bem, fé, prosperidade, adoração. Quando esse Deus, que tem as suas formas de agir, não faz exatamente o que aquele povo quer, o que aquele povo faz? Não, então eu não quero esse. Eu quero um Deus à minha imagem. Ou seja, eu quero um Deus que corresponda ao que eu ordeno, ao que eu desejo. Inconstante. E aí Deus, por cuidado e amor, o que Deus faz? Dá um passinho para trás e deixa eles experimentar um pouco do seu próprio veneno. Ou seja, deixe eles cuidar deles mesmos, sem mim. Vamos ver onde vai chegar isso. E então vem um tempo de escassez, o povo começa a ser amaldiçoado, entre aspas, né? Não tem mais a prosperidade que tinha. Aí o povo se liga que pode ser Deus, se arrepende, se humilha, volta a adorar a Deus, e Deus faz o quê, irmãos? Abençoa o povo, porque Ele ama muito. Não é assim que é com a gente? Estamos bem, prosperando, fé, as coisas boas estão acontecendo, aí não muito bem, reclama de Deus, vou cuidar da minha vida, esse negócio de ser crente, não é assim? Aí você vê que não vai dar certo, se arrepende, humilha diante de Deus, e não é assim? E Deus deixa de te abençoar? Não, está lá com o braço estendido para te abençoar de novo. Então assim era o povo de Israel, e assim somos nós, inconstantes. Eu me lembrei de um texto de João 13:1, que diz que quando chegou a festa da Páscoa, Jesus sentou na mesa, João 13:1, com os 12, e ceou com eles. E no versículo 1 diz assim: e Jesus os amou, e os amou até o fim. Irmãos, Jesus amou inclusive Judas Iscariotes até o fim. Entende isso? Como isso é chocante para nós, né? A gente viu a vida daquele homem, e quem de nós, sabendo que alguém vai te estocar com uma faca nas costas, continua amando até o fim? Como? Não é isso? E Jesus continua amando até o fim. Isso fala para nós de um dos maiores desafios da nossa vida, que é ser constante. Esse texto, ele de fato contrapõe realidades da nossa vida que precisam ser alinhadas à maneira de Deus, à maneira de Jesus. Jesus é constante. Deus é constante. Bom, essa palavra no dicionário, ela significa para nós uma reprodução de atos ou de intenções não interrompida. É uma frequência, é uma habitualidade, é uma força moral, que ontem você procurou aquela pessoa naquele lugar, e no outro dia você procurou de novo, e no outro dia você procurou de novo, e ela está lá, naquele lugar que ela se comprometeu a estar. É quando você dá ordem a um soldado para render você, e mesmo que o turno dele seja de madrugada, mesmo que ele esteja com uma farda pesada, mesmo que ele tenha tomado chuva a noite toda, alguém já serviu o exército? Com um fuzil na mão, não é isso? Ele pode sair de lá? Ele pode dormir? Ele está ativo, ele está constante. Ele está com uma atenção constante.
Eu tenho uma frase do Bruce Lee, que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: não tema o homem que praticou 10.000 golpes diferentes. Tema o homem que praticou o mesmo golpe 10.000 vezes. Porque com uma só ele te manda para o espaço. Não tema aquela pessoa, sabe? É bom ter pessoas pau para toda a obra, né? Que a gente chama. Severino, faz tudo. Prega, canta, ora, jejua, intercede. Mas como é bom você ter uma pessoa que passa ano, entra ano, ela está lá fazendo aquela coisa e cada dia ela faz melhor. É um golpe só. Não tema alguém que tem 10.000 golpes no seu cartaz. Tema alguém que é conhecido por ter treinado anos o mesmo golpe. Porque ele ficou bom, ele é certeiro. E eu acho que nós, como comunidade, como irmãos, precisamos desenvolver constância. O reino de Deus será confiado, o reino que há de vir, a pessoas sólidas, de confiança moral. Deus vai nos confiar realidades para a gente tomar conta durante o reino vindouro, que Ele vai ter que achar o mínimo de alicerce na nossa vida para suportar aquela realidade. E Matias é um exemplo para nós de constância. Do dia que Jesus foi batizado, ele viu que ele era o Messias, até o dia da ressurreição ele permaneceu lá. Segunda virtude desse homem que eu quero propor para você refletir é fidelidade. Pastor, mas falar de fidelidade nos nossos dias, né? Existe Papai Noel? Fidelidade, irmãos, é uma exatidão em cumprir as obrigações que lhe foi confiada. E o interessante é que Paulo, quando vai falar na carta a Timóteo, na segunda carta 2:22, ele vai falar sobre a transferência de conhecimento apostólico. Ele fala o seguinte: o que vocês ouviram de mim, das minhas testemunhas, transmite a pessoas fiéis e capazes. Será por que Paulo não colocou capazes antes do fiel? Porque sem fidelidade não há capacitação. Entende? Ou a gente vai ser fiel a Deus e aí ser aperfeiçoado por Ele, ou não seremos aperfeiçoados. Ou seremos fiel àquilo que foi nos confiado, seja ministério, seja ajudar no café aqui. Todos os domingos convidamos, né, os irmãos que estão vindo pela primeira vez. Há 8 anos nós tomamos café juntos, todos os domingos, 9 horas. Você pode trazer a sua porção e tomar café com a gente. Então, quem sabe Deus nos confia uma mesa, né? A mesa das bodas, para a gente trabalhar e ajudar Ele a colocar a mesa. Mas como que a gente vai estar habilitado para fazer isso lá? Se muitas vezes a gente tem dificuldade de ser fiel a colocar a mesa aqui. Entende? Primeiro os fiéis, depois os capazes. Se você perguntar para mim assim, David, você prefere aquele, assim, discipulado com pessoas com muitos dons, cheia do Espírito Santo, que ora uma vez e a pessoa é curada, mas não tem compromisso? Você marca, ela não vai, ou chega atrasado. Ou você prefere aquela que não tem tantos dons, que é mais simples, mas é esforçado e é fiel, cara. 8 horas da manhã. Colocar a lâmpada aqui, ó, pode ser 3 horas. 4 horas. Tá entendendo? Vamos nos unir para ajudar uma família. Sempre você pode contar com ela que ela vai abençoar. Vamos fazer um projeto. Quem pode ceder o carro? Eu posso.
é sempre fiel ao que foi confiado. Entre fidelidade e capacidade, escolha a fidelidade, que a capacidade vem no processo. Então, muitas vezes as pessoas com muitos dons, por serem assim naturalmente, têm dificuldade de serem fiéis. Bom, e Matias era fiel, foi fiel a Jesus. Num tempo onde não havia Novo Testamento, num tempo onde não havia, assim, havia, mas ainda era prova testemunhal, né, oral, e ele testemunhou Jesus. Terceira coisa que me chama a atenção na vida de Matias foi a prontidão. Pensa comigo a situação aqui, irmãos. Morre um. Tem a vacância de uma vaga, né? A vacância lá de Judas Iscariotes. Logo, os outros 11 têm que pensar em alguém que esteja à altura do que vai ser confiado. Aquela pessoa que eles pensam, ou as duas pessoas, pelo que eu li, da forma que eu li aqui, parece que o outro tinha uma certa vantagem. Olha só, o que ele fala do primeiro. Eles indicaram José, chamado Barsabás. Então, deu o nome e deu o sobrenome. Barsabás, ou Barrabás, filhos de Aba, né? Estudamos isso, filhos do pai. Esse significado do sobrenome desse José. E tinha uma qualificação ainda esse José. Ele era conhecido também como homem justo. Então, de um, pronto, eles encheram a bola assim. E do outro só falaram o nome. Ah, tem o Matias também. Mas o que é fato para nós é que os dois estavam prontos. Muitas vezes a gente espera oportunidades acontecer na nossa vida, mas a gente não está pronto. E quando a portinha abre, a janela abre, a gente não tem força para entrar. Por quê? Porque a gente esperou a porta abrir para começar a se preparar. Entende? E não é assim que funciona. A oportunidade abre, mas a gente tem que estar pronto. Eu me lembrei, quando eu estava estudando ontem isso para nós, e eu tive que voltar lá nos meus 12 anos, logo ali. Quando um dia eu estou voltando da casa da minha avó, adolescente, subi na Avenida Contagem aqui, e eu olho de lado, tinha uma locadora. Quantos lembram de locadora? Fita, né? Você abria negocinho na fita, soprava a fita e colocava lá. O videocassete. Os meninos sabem nem o que é videocassete. E minha mãe, nós não tínhamos videocassete em casa. Então, a minha tia tinha videocassete. E eu só vi um filme em videocassete quando, uma vez ou duas no ano, eu ia na casa da minha tia. Então, para mim era o programa ver filme. Então, por exemplo, Alex Kidd, já que estamos falando de Bruce Lee, eu vi no videocassete da minha tia. E um dia eu subindo a Avenida Contagem, eu parei ali na altura do tobogã, olhei do meu lado direito, tinha o nome de uma locadora. Falei, tá aí um negócio que eu gosto de vídeo, eu gosto de histórias. Só que eu não tenho videocassete. Quando eu abaixei o olhar um pouco do nome locadora, eu vi lá assim, contrata-se videotecário. Nem sabia se isso é fazer comida ou fazer limpeza. Bom, eu não sabia o que ele ia fazer. Só que tinha uma coisa dentro de mim que estava falando o seguinte: essa é a chance. Você não quer se aproximar de algo assim? Você não gosta disso? Então vai lá. Parece que é uma voz, irmãos, que vai nos... Já passou isso? O negócio você está se sentindo atraído, parece que é para você. Aí você chega lá para conversar com a pessoa e eu, bermuda, havaianas, camisa toda... Ô moço, como é que faz para ser esse... Como é que é o nome disso mesmo? Como é que faz para ser isso aqui?
Aí falou assim, ó, o rapaz que trabalhava lá. Deus está falando, irmãos. A irmã está casando. Deus está falando. Acho que está falando para mim também. Tem 6 anos que eu estou com os mesmos, tem que trocar também. Bom, eu cheguei para o rapaz que trabalhava na locadora e falei assim, como é que faz para ser esse negócio aqui? Ele virou para mim e falou assim, ó, desse jeito que você está, o patrão não vai nem, né? Vai na sua casa, toma banho, vem que ele chega aqui 3 horas da tarde. Eu cheguei em casa, tomei banho rapidão, comi um negócio lá, voltei, 2 horas eu estava lá. Vai que ele chega mais cedo, né? Aí ele chegou 2h30 mais ou menos, o rapaz falou assim, ó, esse menino aqui quer conversar com o senhor. Chegou, mas você conhece de vídeo? Aí o videocassete, na casa da minha tia tem. Ele falou assim, não. Você assiste muito filme, se as pessoas te perguntarem, você vai saber falar do filme? Ele falou, ó, eu não assisto porque eu não tenho oportunidade. Mas se você me der essa oportunidade aqui, eu me comprometo a assistir. Aí ele falou assim, não, porque precisa assistir muito. Ele falou assim, eu estou te falando, eu gosto, só que eu não tenho como. Ele falou, não, eu te empresto um videocassete, você assistiria no mínimo um vídeo por semana? Aí eu, fichinha, pode ser um por dia. Ele falou, não, no começo é assim, não se comprometa. Um por semana. Falei, está fechado, 12 anos. Perguntei quanto que ganhava, nada. Ele falou, pode começar amanhã? Eu falei, posso começar hoje. Já vim assim, ó. Mas ele falou assim, então faz o seguinte, vamos deixar você aqui hoje fazer um teste. Mas você já falou com sua mãe, com seu pai? Eu falei, ó, meu pai só chega à noite, mas eu avisei minha mãe, que ela sabe onde eu estou, mas quando meus pais chegarem, eu vou conversar com ele à noite. Bom, passou o dia do teste, à noite cheguei para meu pai e falei, pai, meu pai tomando banho, bati na porta, ô pai, preciso falar com o senhor. Sentei lá no vaso e falei, o seguinte, sabe aquela locadora? Então, passei lá, eles estão precisando de um rapaz lá para trabalhar com um negócio lá, que eu estou aprendendo ainda o que é, e eu estou querendo trabalhar lá. Ele falou assim, está te faltando alguma coisa aqui em casa? Você está passando fome? Está faltando roupa? Eu falei, não tem nada disso. Mas é o seguinte, pai, eu estou vendo uma oportunidade. Porque eu sempre gostei e nunca tive acesso. E segundo, o senhor começou a trabalhar com quantos anos? Aí ele, com 8 anos. Falei, pois bem, eu já estou atrasado. Aí calei o argumento. Aí ele falou o seguinte, se você errar, se você tomar uma nota vermelha, você sai do trabalho. Porque sua prioridade é estudar, ok? Foi combinado. No outro dia eu estava lá, fiquei 3 anos lá, na locadora. Da locadora, um dia eu tinha um cliente que sempre ligava na sexta-feira, era uma senhora, e pedia 10 fitas. Tinha uma promoção lá, se pedia 10, você podia ficar 1,5 semana, um negócio assim. E ela ligava para mim e falava assim, já separou meus 10? Ela nem escolhia mais. Ela queria que apenas eu atendesse ela, ninguém, tinha mais pessoas trabalhar, tinha que ser eu. E ela só falava assim, separa os meus 10 que eu passo 5 horas da tarde e eu tinha que tirar a notinha e entregar ela na porta, dentro do carro, ela não descia. E eu fazia isso toda sexta-feira para ela. E um dia, ela chegou e falou assim, olha, gosto tanto de ser atendido por você, você tem intenção de trabalhar em outro lugar? Eu falei, tenho. Aí ela falou assim, mas eu não sei se você ganha bem aqui, como é que vai? Ela falou assim, não queria nem saber, eu ganhava meio salário mínimo. Tinha 16 para 17, não, 12, 15 anos, 15 e pouquinho. E ela virou para mim e falou assim, ó, é uma contabilidade lá. Só que você tem que trabalhar fazendo serviço externo, de cartório e tal. Você sabe andar em Belo Horizonte? Eu não sei não. Mas eu aprendo. Mas aprende como? Falei assim, meu pai, caminhoneiro seu Horácio, ele tem um guia da 4 rodas, sabe aquele? Eu olho lá. Na hora que me falar o endereço, eu olho lá. Não tinha Waze, esse negócio. Hoje teria tranquilo.
E ela falou, tá bom, eu vou te indicar lá. E indicou mesmo. Pedi para sair mais cedo, meu chefe não queria me liberar, né? Marquei depois do horário, fui lá. Fiz a entrevista. Ele, você trabalha desde quando eu falei 12 anos? Ele falou, mas está muito cedo e tal, a gente precisa de um office boy aqui, ganha pouco. Acho que você não vai dar conta não. Eu falei, você não... Já matei um leão e um urso. Eu falei, então tá bom. Você quer? Quero. Então tá bom. Pode vir. Fiquei 2 anos. Fiz contabilidade, técnico em contabilidade, por estar trabalhando na contabilidade, e recebi uma promoção, estava lá. Um dia, tinha um cliente nosso, da Baikar, que era uma agência de carro, que era cliente dessa contabilidade, e foi lá levar os papéis. Eu, saindo para ir no banheiro, encontrei com ele, que chama Carlinhos. Encontrei com o senhor Carlinhos lá na porta, e virou para mim e falou assim, só uma perguntinha discreta, você não quer trabalhar para mim, não? Eu falei, mas... Ele falou assim, quanto você ganha? Eu pago um pouco a mais. Você trabalha com o quê? Aí ele, mas é para trabalhar lá na agência de carro? É, trabalhar lá na agência de carro. Eu, agência de carro. Meu pai, caminhoneiro. Sempre gostamos de carro. Falei, bom, é o emprego da minha vida. Mas é para trabalhar na rua ou dentro do escritório? Não, é dentro do escritório. Não vai ficar andando. Eu falei, não, porque eu não estou aguentando mais. Estou andando demais. Eu falei, então fechou. Você vai fazer a parte contábil da Baikar para nós. Fui trabalhar na Baikar em Contagem. Fiquei lá 1 ano e pouquinho. Meu tio, irmão do meu pai, trabalhava no Tribunal de Justiça. Me liga um dia e fala assim, David, vamos criar um programa chamado Siscom, dos sistemas do tribunal lá, e eles estão contratando digitador. Você não quer fazer o teste, não? Falei, quero. Mas você tem curso de datilografia? Falei, tenho não. Eu sei assim, ó, catando. Tem que fazer, viu? Aí eu fui ali pé do colégio aqui, no mesmo dia, falei, ó, quanto é o curso? Curso de datilografia. Lembra, né, irmãos? Os meninos não sabem isso não, né? Consegue 3 ali, você tinha que dar não sei quantos por minuto, né? Aí fiz o teste rapidinho, fiquei bom, 10 dias, fui lá, entreguei meu currículo, falei, pode me chamar para o teste. Me chamou para o teste, passei em 2º lugar. Podia ser primeiro não, porque senão era glória demais, né? Mas passei em 2º lugar, fui trabalhar no tribunal e trabalhei lá 11 anos. Entrei como digitador, saí como técnico de processamento de dados, meu salário era 10 salários mínimos. Com 20 anos eu ganhava 10 salários mínimos. Aí vocês já imaginam, né? O carro bonito, enfim, aquelas coisas que nada na cabeça. Por que eu estou falando tudo isso? As oportunidades, elas batem na porta. Só que elas batem na vida daqueles que estão prontos. E eu, pensando nessas coisas ontem, me lembrei de Mateus 25, na parábola das virgens prudentes e insensatas. Lembra da história? Existia um grupo que estava com uma vela daquela ali, ó, uma lamparina acesa, constantemente, dia e noite, que ela buscava óleo, colocava óleo e deixava aceso e mantinha aceso. Sabe por quê? Porque havia a promessa do noivo chegar. E vai que o noivo chega e elas estão desapercebidas. Só que a parábola de Mateus 25 conta a história também daquelas que não estavam preparadas, que tinham outras preocupações e também gostariam de ser encontradas pelo noivo. E então alguém um dia gritou, o noivo vem, o noivo está à porta. Como que estavam as insensatas, as prudentes? Opa, é para mim mesmo. Com a lamparina na mão, estou te esperando, noivo. Eu quero ser inteiramente seu, pode vir. Leva-me para as tuas recâmaras e me mostra o que de fato é amor. Ok? E as insensatas, como é que estava? Aí depois, não tem óleo, me empresta o seu óleo.
A outra fala, agora não é hora para fazer nada disso. Ele está aí. Vá comprar. E quando elas viraram as costas para ir comprar, o que aconteceu? O noivo chegou. E talvez elas voltaram com galões e galões depois de óleo, falam, opa, a gente quer também. Ele falou, ei, vocês não estavam me esperando de forma pronta. Era uma possibilidade, mas não era a única possibilidade. Atrás de mim. Prudentes, venham para o reino. Tem uma frase do Smith Wigglesworth, que eu gosto muito, que diz o seguinte: viva sempre pronto. Se ao surgir a oportunidade você tiver que se aprontar, será tarde demais. As oportunidades não esperam. Você não tem de se aprontar, você tem que viver de forma pronta. Da melhor forma possível que você pode hoje, esperando o noivo. Com a sua lamparina cheia, de forma pronta. Tem pessoas que acham que aguardam ter ministério para tentar viver de forma mais pontual virtudes, princípios, leis, ou que espera ser rico financeiramente para investir, ou que espera grandes convites para começar a servir. Esteja pronto hoje. Nós, como igreja, precisamos estar pronto hoje. Bom, fechando, Colossenses 4, 5, o próprio Deus, né? Fala para nós sobre oportunidades. Colossenses 4, 5. Colossenses 4, 5 fala assim, olha, sejam sábios no procedimento para com os de fora, vírgula, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. A palavra oportunidade aqui, irmãos, é uma janela de oportunidade ou um fato que se abre de forma possivelmente acidental, ou seja, não é para pessoas necessariamente prontas, assim, perfeitas, são para pessoas que estão aguardando que aquilo aconteça. E isso aponta muito para as nossas orações, para as nossas canções, para aquilo que a gente está orando, cantando, né? Todas essas músicas que cantamos aqui hoje são da comunidade, né? São nossas no sentido de orarmos isso a Deus. E algo que eu pensei também, que muitas vezes a maior ironia nessa perspectiva da oportunidade é que normalmente elas vêm disfarçadas de gigantes. Muitas vezes se abre uma porta que você não se vê capaz. Não é assim? Porém, a gente precisa mudar a nossa forma de ver para a gente enxergar oportunidades. Então, por exemplo, Davi foi levar uma marmita para os seus irmãos que estavam na frente da batalha. Lembra disso? E aí ele leva a marmita lá com os pães para os irmãos, e os irmãos e toda a família está sendo o quê? Afrontado por um gigante. Como é que ele chamava? Golias. Golias era um gigante. E o Golias, naquela época, a guerra era muito mais inteligente que hoje, né? Hoje um país manda lá 2.000 soldados e morre 1.000 para ele conquistar a guerra. Antes não, era o seguinte, faz 2 filas, manda o seu melhor soldado, eu mando o meu melhor soldado. Quem vencer, venceu. Não morria esse tanto de gente. Então era assim, ficou uma fila do povo de Israel e uma fila aqui do povo de Golias, e Golias está lá na frente, filisteu, representando os filisteus. Não, Deus de vocês é um fraco, Golias falou. Gente, 7 dias da semana, sabe o que Golias ficou fazendo? Passando na frente do povo de Israel, falando assim, não tem homem aí não? Não tem nenhum homem aí? E ouvir isso é
é meio combustível no nosso sangue, né? Se alguém fala aí, você já sua masculinidade já, tipo do Hulk. 7 dias afrontando o povo de Deus e o nome do nosso Deus. Aí Davi chega lá com uma cesta de pão para os seus irmãos. Saul está tremendo de medo. Eliabe, né? Tremendo de medo. Ele entrega o pão e escuta as afrontas de Golias. Ele vira e fala o seguinte: peraí, esse camarada aí, esse grandão aí, está falando a respeito de quem? Essas coisas. A respeito do nosso Deus. Ah, não é possível. E ninguém aqui vai fazer nada? Não, eu vou lá. Saul fala: não, para com essa ideia, você é um menino. Você é uma criança, você não passa de uma criança. Ele vira para Saul e fala assim: ó, não me desmereça. Quando eu estava lá no campo, cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso comer uma ovelha. Sabe o que eu fiz com o urso? Matei. Veio um leão, sabe o que eu fiz? Matei. Deixa eu te falar, eu tenho aproveitado as oportunidades e as oportunidades estão me aperfeiçoando. E talvez seja para esse dia que eu nasci. Enquanto aquele exército inteiro estava vendo um gigante, Davi estava vendo o quê? Uma oportunidade de mostrar quem? Davi? Não, quem era o nosso Deus. Então Davi deixou a cestinha, Saul falou assim: ah, bom, se você quer morrer mais cedo, você é um menino promissor, mas... Ele foi lá e pegou as 5 pedrinhas, uma funda, e com apenas um golpe, resgatou o nome do nosso Deus. Interessante que, quando Golias vê Davi indo contra ele dá aquele passinho para trás, dá aquela sorrida e fala assim: vocês mandaram um adolescente? E Davi respondeu o seguinte: vocês vêm contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, do Senhor de tudo isso aqui é o que está sobre mim. Às vezes Deus oportuniza coisas na nossa vida que a gente tem medo e não aproveita, porque a gente não vê como oportunidade, a gente vê como gigante. Estamos juntos, gente? A gente precisa mudar a nossa forma de ver, talvez dar um passo para trás e ver que aquilo que está te causando dano, mal, pode ser exatamente a oportunidade de você ser quem você nunca foi. Já ouviu aquela história que é na hora do caos que a gente revela o que está dentro? É na hora dos problemas que a gente cresce de tamanho. É na hora que seu filho está doente no hospital, meu amigo, que não tem oração de santo, não tem oração de ninguém. É a sua, é aqui dentro, é um negócio, sabe? É você e Deus. Tem um filósofo que fala que na trincheira da guerra não há ateu. Né? Tipo, bum, morreu, só estou aqui, Deus? Que Deus, né? Você paga um preço para ficar mais forte. Você paga um preço para ficar mais rápido. Você paga um preço para ficar mais alto. Mas você paga um preço muito grande para ficar como você está. Porque Deus está levantando um exército. Deus está chacoalhando um povo para perceber um som, para perceber os passos dele voltando. Deus está chacoalhando a igreja para a igreja dar importância para aquilo que é importante, ou o mais importante. E nós não podemos ficar como a gente está. Para fechar, nunca duvide dos caminhos de Deus, viu, irmãos? Quem dera se nós tivéssemos toda a informação sobre o caminho de Deus. Coitado de nós. Às vezes a pessoa chega para um aconselhamento e faz uma pergunta assim: o que você acha que Deus quer para a minha vida, para essa situação, para aquela? Eu falo: cara,
Eu tenho mais pergunta do que você. Eu não tenho capacidade para te responder. O máximo que eu posso fazer é a gente tentar achar nesse livro caminhos seguros, ou seja, que obedece leis, princípios e mandamentos, para você não se perder durante o caminho. Porque se a sua intenção for boa, mesmo que a sua decisão for errada, Deus vai fazer você voltar lá e vai fazer de novo o caminho. Mas se a sua intenção for ruim, já era. E muitas vezes a gente perde a oportunidade também, porque a gente é mestre em achar que temos capacidade de falar o que Deus está fazendo ou não está fazendo. Isaías 55 diz, 55:8 diz assim, que os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Os caminhos dele são outros. Calbart chama de totalmente outro o nosso Deus. Não é isso? E eu gosto da versão da Bíblia Viva, que diz o seguinte: vocês nunca fariam um plano como o plano de Deus. Porque os pensamentos dele são muito diferentes. A maneira dele agir é muito diferente da nossa. Se nós pudéssemos chegar bem perto desse Matias hoje, nós iríamos espremer a vida dele e ia sair um suco de constância, de fidelidade e de prontidão. E eu acho que é isso que ele está nos ensinando essa manhã. Que ele está chamando um corpo, uma noiva, que vai estar pronta. Ele está chamando pessoas que, acima dos interesses pessoais, de dar certo, de ter seu nome conhecido sobre toda a terra, vai estar interessada nele. Um povo que, quando começar a ouvir os passos do nosso Deus, agem de forma diferente. Porque elas estão esperando com expectativa. Inclusive, só haverá cumprimento se houver expectativa. Talvez, se você já se casou e passou por essa etapa, por exemplo, o Rony, eu fui no casamento deles, fomos padrinhos, né? Estávamos lá juntos, e quando a noiva apareceu, o rapaz tremeu. Estamos perto do casamento do Paulo e da Priscila, né? Quando o noivo vê a noiva, é uma cena, né? Uau! O que sentiremos quando vê o noivo? O que o noivo verá quando nos vê? Sejamos como Matias, nada mais importa do que ser fiel, ser constante, estar pronto para o dia que Ele quiser nos levar e ouvir, para nós reinarmos com Ele. Essa é a nossa oração, é isso que a gente quer aprender com esse grande homem que Deus escolheu. E eu queria te convidar para se colocar de pé e nós orássemos mais uma vez essa canção. E eu queria que você orasse por você, de forma simples, mas que você olhasse para dentro de você, não se preocupasse muito com o que está em torno. Feche seus olhos. Perceba esse som. Perceba talvez o Espírito Santo te conduzindo a esse lugar que redefine as prioridades.
Veja o Senhor, talvez, te levando para aquele lugar que você estava acuado, com medo, mas agora Ele te mostra uma oportunidade daquilo que você estava com medo, e você é cheio de energia, cheio de força dEle. Pai, nós oramos que assim como o Senhor fez em todos os homens que te serviram de forma inteira, que o Senhor nos ajude, que o Senhor pegue nas nossas mãos, que o Senhor nos ajude a perceber oportunidades onde a gente só enxergava gigantes, oportunidade onde nós só enxergávamos leões querendo nos devorar dentro de uma cova, mas Daniel já via como uma oportunidade de mostrar quem é o nosso Deus. Quando Moisés chegou de frente ao monte, o Mar Vermelho, e aquele povo começa a apertar, para o Senhor aquele mar nunca foi problema, mas para Moisés em algum momento era problema. Porém o Senhor deu uma nova estratégia. E essa é a nossa oração, papai. Que o Senhor visite os nossos corações essa manhã e nos dê uma nova estratégia. Uma nova estratégia. Pai, eu abençoo aqueles que chegaram nesse lugar precisando de energia, de força. Pessoas desanimadas, cansadas, fustigadas pela vida. E o Teu Espírito Santo nos coloca de pé de novo para ver oportunidades. Sejamos esse povo, o Teu povo, que vê as oportunidades como chance de levantar o Seu nome sobre toda a terra, Jesus. Sobre toda a terra.